na parte de terça-feira, implante mental ou cirurgia mental. O Espírito Santo quer fazer um implante em você. O que o Espírito Santo exatamente implanta em você e em mim? A mente de Jesus, para pensar como Jesus. Muitas empresas estão desenvolvendo tecnologias que combinam o poder dos computadores com o cérebro humano, conectando mentes humanas a máquinas. Cientistas estão influenciando os pensamentos por meio da tecnologia. Embora o uso de implantes cerebrais possa oferecer benefícios, como, por exemplo, ajudar a controlar a epilepsia, a depressão ou a doença de Parkinson, é fácil imaginar cenários mais preocupantes. O controle mental pode não estar tão longe assim. De certa forma, o controle mental já está presente. Nossa mente funciona como um computador, embora muito mais sofisticado do que um computador. O fluxo constante de informações a que somos expostos programa a nossa mente. Satanás tem tentado programar a mente humana através da televisão, através da internet. Ele molda os nossos pensamentos e orienta as nossas ações. Quando nos deixamos absorver pela mídia, a maneira de pensar do mundo começa a influenciar a nossa mentalidade e adotamos esse padrão de pensamento. É como se a mente de outras pessoas fosse implantada na nossa mente ou fundida com a nossa mente. Porém, assim como Jesus, devemos permitir que o Espírito Santo controle a nossa mente. Romanos capítulo 8, verso 6. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 6. Aqui diz: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Nós não andamos segundo a carne, segundo os desejos egoístas da nossa natureza carnal, pecaminosa. Nós andamos segundo a orientação do Espírito Santo, porque fomos gerados pelo Espírito Santo e nos tornamos novas criaturas. Por isso, o capítulo 8, verso 4 em diante diz: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne. Quem nasceu da água e do Espírito, foi gerado pelo Espírito Santo, não anda segundo a carne, segundo os desejos da natureza pecaminosa, mas andam segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. As coisas do Espírito Santo são as coisas espirituais, é o céu, é ter a mente de Jesus, é se preparar para a volta de Jesus. Não estamos iludidos com este mundo, nós somos espirituais. Verso 6, pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas nós não vivemos segundo a natureza carnal, nós vivemos segundo a natureza espiritual, que foi gerada pelo Espírito Santo em nós. Por isso não somos inimigos de Deus. Somos amigos, somos filhos de Deus, mas aqueles que não nasceram da água e do Espírito são inimigos de Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Tem tantos milhões de cristãos que não estão sujeitos à lei de Deus, não amam os 10 mandamentos da lei de Deus. São inimigos dos 10 mandamentos. Isto significa que, embora se chamem cristãos, embora sejam membros de igrejas, eles são inimigos de Deus, porque não estão sujeitos à lei de Deus. Pregam contra a lei de Deus, ou seja, eles são carnais, eles vivem de acordo com a natureza carnal, não são espirituais, não foram gerados pelo Espírito Santo. Eles não estão sujeitos à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não vão obedecer a Deus, não vão valorizar os mandamentos de Deus, porque não foram gerados pelo Espírito Santo. Ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E isso é o oposto do espírito do mundo. Quem está influenciando a nossa maneira de pensar? A mídia? A televisão?
Quem influencia a sua maneira de pensar? Será que é a Bíblia? Será que é o Espírito Santo? Quem faz a sua mente? Quem está implantando em você? O que estamos deixando entrar na nossa mente? Através dos olhos, através dos ouvidos. Nós devemos evitar ler ou ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Leia Filipenses capítulo 2, verso 5. O que você acha que significa esta frase? Ter o mesmo modo de pensar de Cristo. O que significa ter o mesmo modo de pensar de Cristo? Filipenses capítulo 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Para pensar como Cristo Jesus pensava, nós temos que ter a mente de Cristo. E quem implanta a mente de Cristo é o Espírito Santo. Primeiro você aceita Jesus como Salvador, confessa os seus pecados. Então você aceita o batismo, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Então você é batizado e ao ser batizado você está nascendo da água e do Espírito. Agora o Espírito Santo vai transformar você. O Espírito Santo vai implantar a natureza santa de Jesus em você. Ao implantar a natureza santa de Jesus em você, ele implanta a mente de Jesus. E então você poderá pensar como Jesus pensa, amar como Jesus ama. Isso significa o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Em outras palavras, tenham a mente de Jesus. Meu querido irmão, ter a mente de Jesus é ser cristão, é viver como Jesus. Podemos ajustar os pensamentos, mas não conseguimos transformar nosso coração. Só Deus pode transformar o nosso coração através do novo nascimento. O Espírito Santo precisa realizar uma verdadeira cirurgia espiritual em nosso coração, utilizando a espada do Espírito, que é a Bíblia. Essa espada é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Somente com o auxílio do Espírito Santo você pode conhecer a verdade, pois o coração, seu e meu, é enganoso por natureza. Enganoso é o nosso coração. Quem o conhecerá? Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, tendo a mente de Jesus, para podermos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Leia Filipenses capítulo 4, verso 8. Medite em Filipenses 4, 8, onde diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Não podemos ocupar a nossa mente com mentiras da televisão, com mentiras da mídia, com as impurezas, com a fornicação, com o adultério, com a pornografia, com a imoralidade, com a violência que está presente na televisão. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, a mentira fica de fora, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Isto é o que Deus quer de você. Implantar em você, através do Espírito Santo, a mente de Jesus. Ele remove a sua mente e coloca a mente de Jesus. E você começa a ter os mesmos sentimentos de Jesus. A mesma submissão ao Pai que Jesus tinha. A mesma obediência de Jesus Cristo, o mesmo espírito de humildade de Jesus Cristo. Meu querido irmão, Cristo é o padrão. Você contempla Jesus e você é transformado à semelhança de Jesus de grau em grau, até alcançar a perfeição completa e ter o seu corpo de humilhação, doentio e fraco, como nós temos um corpo mortal. Esse corpo será
transformado no corpo imortal, no corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Esta glorificação vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Aleluia!